Como a humanidade trouxe mudanças climáticas, pandemias e guerras para a Terra, o planeta se tornou inabitável. A elite governante escapa assim que pode e se instala na colônia espacial Kepler-209. Com o tempo, a colônia adquiriu tecnologia moderna e viagens espaciais, mas se tornaram inférteis devido à forte radiação que existia ali. 2 gerações depois, o projeto Ulysses é iniciado para descobrir se é possível retornar à Terra. Porém, a primeira missão é perdida logo após o pouso. Algum tempo depois, eles enviam uma segunda nave chamada Ulysses 2, com os astronautas Lewis, Tucker e Hold. Infelizmente, entrando na atmosfera, acaba sendo um período muito difícil e muito mais quente do que esperado. A cápsula espacial cai em uma planície de maré perto de um farol meteorológico que transmite dados de telemetria. De volta ao Kepler, depois de nadar até a praia, com todas as suas forças para sobreviver, a Louise procura seus parceiros. O Holden também está na praia, mas infelizmente já estava morto. O Tucker estava dentro da cápsula espacial com uma perna machucada. A Louise não tem escolha a não ser explorar o local sozinha, começando a testar a água com um biômetro e encontra alguns sinais de vida. Depois de encontrar algum tipo de chelicerata, a Louise se depara com um animal como uma água viva, e ao tentar coletar uma amostra para teste, a criatura de repente gruda no seu pulso. Felizmente a Louise tem um kit médico e imediatamente esguicha um spray medicinal na ferida antes de colocar a amostra na sua bolsa vermelha. Naquele momento, Tucker diz a ela que uma tempestade estava chegando. A Louise perde a sua visibilidade quando uma névoa espessa a envolve. Então o Tucker sai da cápsula e dispara um sinalizador. Seguindo a luz, a Louise tenta começar a voltar para a nave, sem saber que um homem misterioso também viu o sinalizador. Ele chega primeiro ao local e ataca o Tucker, que se defende com o sinalizador e o assusta. Quando a Louise finalmente cruza a névoa, ela descobre que o Tucker e a nave foram levadas para outro lugar. Ela pode escutar o Tucker gritando por socorro, então ela usa a mira da sua arma e percebe um grupo de pessoas arrastando a sua nave. De repente, outro grupo chega e ataca ela por trás. A Louise perde a consciência. E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Vamos mandar o salve pro pessoal de hoje. Debbie Angel, Kenzin, Lip, Robson, Tio Arsus e Violet. Muito obrigado por vocês estarem comentando para ajudar. E claro, se você quiser o salve, já entra no vídeo o mais rápido possível e manda o seu salve que vai chegar aqui para você, beleza? Então já não esquece do like e bora pra história de hoje. Algum tempo depois, a Louise e Tucker acordam em um grande poço de água e ficam chocados ao descobrir que há sobreviventes fechando a tampa do lugar. Vendo os ferimentos do Tucker piorando, a Louise sobe e por um buraco pede suprimentos médicos, mas o lugar ali é muito escorregadio e ela cai de lá de cima. Naquele momento, uma corda é lançada por uma figura misteriosa, e a Louise finalmente sai para encontrar toda a comunidade de humanos férteis, conhecida como The Muds. A Louise não conseguia acreditar que estava vendo crianças de novo, mas infelizmente ela não entende a língua deles e é arrastada enquanto os Muds usam gestos para pedir que ela tente explicar que precisa dos seus suprimentos e finalmente a Narvi que aparece. Ela sabe falar inglês e leva a Louise até a sua nave. Encontrando o que precisava, a Louise percebe que eles removeram todas as tecnologias da nave. Quando ela hesita em se mover, ela é empurrada para o chão e é mandado ela se comportar. Em seguida, Louise cura um homem ferido com um spray. Aproveitando para esconder alguns suprimentos médicos nas suas roupas, ela também percebe que alguém estava com sua bolsa vermelha. Sabendo que o biômetro estava lá dentro, ela fica de olho. Quando ela é jogada de volta no buraco, ela dá o remédio pro Tucker, enquanto conta a ele sobre as crianças e os bebês que viu. Como a nave deles estava quebrada, ela acredita que eles devem encontrar o biômetro e usar para pedir ajuda. No entanto, o Tucker sabe que seus ferimentos são bem graves e ele não vai sobreviver. Então, ele pega uma solução que guardava no seu colar de identificação do exército e decide tirar a sua própria vida. Se sentindo sozinha agora, a Louise começa a pensar na sua infância. Seu pai Blake também havia sido um astronauta e se perdeu na primeira missão, quando ela era criança ainda. O Blake deu a ela uma caixa de fósforos com 3 astronautas famosos na frente e mostrou que eles combinavam. Ele também disse a ela para acender um em determinado momento e ele faria o mesmo, prometendo que antes que o último acabasse, eles estariam juntos de novo. A frase "para muitos", que a Louise repete o tempo todo, foi ensinada a ela pelo seu pai para que ela aprendesse a se preocupar com um bem maior.
O flashback desaparece e é revelado que a Louise só tem mais um fósforo. Naquele momento, as marés finalmente sobem e começam a encher o poço. Então a Louise começa a subir de novo. Ela se agarra à tampa e pede ajuda. Então o rapaz aceita ajudar ela e tira ela de lá para amarrar ela a um dos barcos da comunidade. A Louise se comporta para ganhar a sua confiança enquanto assiste a uma rede pegando o corpo do Tucker. Enquanto o barco avança no meio da noite, a Louise observa o corpo do Tucker sendo enviado em uma jangada, e isso inspira outro flashback a acontecer. O pai da Louise disse a ela que o povo havia saqueado os recursos da terra e mostrou a ela uma muda de uma árvore que não crescia na sua colônia espacial. Infelizmente, ele saiu logo depois disso e a Louise nunca pôde ver se o experimento da muda foi bem sucedido ou não. Na manhã seguinte, a água começou a baixar e a Louise é jogada no buraco de novo. De repente, ela recebe uma visita de uma garota chamada Myla, que dá a Louise o seu spray medicinal. Desenhando na parede, a Louise consegue se comunicar com a garota e aprende algumas palavras. Então ela pede a Myla para ajudá-la a pegar o biômetro. Algum tempo depois, a Louise escuta gritos do lado de fora e a tampa é levantada para que um homem coloque algumas meninas e um bebê no buraco. Ao espiar pelo buraco, a Louise vê o assentamento sendo atacado e muitas pessoas estão sendo mortas ou sequestradas. A Myla encontrou a bolsa vermelha, mas também foi sequestrada. Um homem chega ao fosso para verificar o interior, mas a Louise e as crianças se escondem bem a tempo e não são vistas. Depois que a situação se acalma, a Narvik aparece para ajudá-las, revelando que ela é a mãe da Myla. Depois de pegar a boneca da Myla e o sinalizador do Tucker, a Narvik foge para salvar a sua filha. A Louise segue ela porque quer ajudar a salvar a Myla, mas a Narvik não tem certeza se pode confiar nela ou não, mesmo que ela compartilhe um pouco da comida com ela. Nesse momento, elas podem escutar gritos da Myla de longe, então as duas mulheres sobem em uma grande pedra e ficam sabendo que os cativos estão sendo levados em um barco. A Louise diz a Narvik para tirar o sinalizador para o céu como uma distração, mas a Narvik quer atacar cegamente, então a Louise não tem escolha a não ser nocauteá-la. Então a Louise dispara o sinalizador. Os homens começam a procurar a fonte de luz. Enquanto eles estão distraídos, a Louise pula na água com a névoa servindo de cobertura e ela rapidamente nada até o barco. Depois de subir, ela finalmente encontra sua bolsa vermelha em uma rede. Mas antes que ela possa sair, os homens também sobem a bordo. A Louise não tem escolha a não ser se esconder com a Myla e os outros prisioneiros. Eventualmente, o barco para em um enorme cargueiro, capaz de suportar as frequentes enchentes e tempestades. Os prisioneiros são levados a um guarda chamado Palin, que decide para onde cada um dos sobreviventes vai. Os meninos são mandados para o trabalho, enquanto a Myla e outras meninas são levadas embora. Então Palin encontra a arma da Louise na bolsa vermelha, enquanto procura pelo dono. Ele percebe que a Louise não é de lá. O Palin a leva para o corredor e após revistá-la, ele apresenta ela ao líder do navio que se chama Gibson, que acaba sendo um sobrevivente da Ulysses 1 e se lembra da Louise de quando ela era uma criança. A Louise conta a ele o que aconteceu com a sua nave e sobre o biômetro desaparecido. E em troca, o Gibson conta a ela sobre o primeiro encontro do seu grupo com os Moods, quando eles chegaram. O Blake tinha sido muito bom com os habitantes locais, mas um dia eles repentinamente se rebelaram e destruíram a cápsula da Ulysses 1 junto com seu equipamento de comunicação, matando o Blake no processo. Aparentemente o Blake tinha um plano para construir uma represa gigante e usar o oceano como eletricidade. Então o Gibson discute com a Louise as chances de trazer as pessoas da colônia de volta para a Terra. A conversa é interrompida pelo filho adotivo do Gibson que se chama Neil, que presenteia a Louise com um ônibus espacial de origami. Depois de dar a Louise um tour pelo local para mostrar tudo, o Gibson leva a Louise para uma cabana onde ela pode ficar por enquanto. Ela imediatamente vai para a cama e tenta lidar com a sua dor enquanto se lembra de mais aulas de ciências com seu pai. A manhã seguinte, após o banho, a Louise encontra sangue entre as pernas e percebe que ela estava fértil. Então poderia se reproduzir aqui. Depois ela é levada para uma aula cheia de filhas dos Moods, incluindo a Myla, que não parece muito feliz. O Gibson estava educando elas. Depois de compartilhar uma música, eles lhe dão a chance de fazer a Louise perguntas sobre a colônia espacial. Ao terminar a aula, a Louise sai para passear e encontra o Neil, que tem aulas particulares em vez de se juntar aos outros. Ele gosta da Louise porque adora astronautas, e depois que ela o ajuda com o dever de matemática, ele mostra a ela um segredo que fica escondido atrás de uma cortina.
é uma pequena árvore que cresce em uma garrafa. Reconhecendo o experimento, a Louise pergunta ao Neil como ele aprendeu a fazer isso, e ele responde que há um homem estranho morando em uma cabana ao lado de uma casa de máquinas. A Louise quer que o Neil leve ela até lá, mas ele não quer fazer isso e se recusa. Depois de pegar um mapa do navio, de uma porta que tinha ali, a Louise rapidamente se dirige à cabana do homem, onde descobre que o seu pai estava vivo e trancado esse tempo todo. Naquele momento, Gibson aparece e começa a justificar suas mentiras, explicando que o Blake realmente liderou a rebelião porque se aliou aos Mudds depois de se apaixonar por uma mulher Mudd. Então a Louise finalmente pode entrar e se reunir com seu pai depois de 15 anos. Ela estava desapontada por seu pai ter traído a missão e desistido da sua filha, mas o Blake explica que os residentes de Kepley não devem voltar mais para a Terra, dizendo que ele tem que parar os erros. Triste, a Louise sai correndo da sala. Mais tarde, quando a maré estava alta, a Louise finalmente consegue ver a estação meteorológica onde podem conectar o biômetro e entrar em contato com a Kepler. Ela decide dizer ao Gibson que é fértil para que ela possa ser a prova que eles precisam para de fato trazer todo mundo, e o Gibson promete encontrar o biômetro. Então a Louise é convidada para jantar com a mãe do Neil, que se chama Manuai. Ela conta a Louise como o Gibson a encontrou quando ela estava dando à luz e salvou o Neil da morte, porque ele nasceu com um cordão umbilical em volta do pescoço. Naquele dia, eles se conectaram e o Gibson os adotou como sua família. De repente, a energia é cortada. O Pelling informa ao Gibson que um intruso matou os guardas para alcançar a caixa de energia. O Gibson imediatamente ordena que todos se escondam nos seus quartos antes de sair com uma arma. A Louise pega um corredor para voltar para sua cabine, mas é pega pelo intruso que aponta uma faca para sua garganta e a machuca. É então revelado que o intruso é a Narvik, que estava procurando pela sua filha. A Louise leva a Narvik até a Myla, mas assim que entram no banheiro feminino, são subitamente cercadas por guardas. As mulheres tentam lutar contra eles, enquanto a Myla clama pela sua mãe, mas o Pelling aparece e chuta a Narvik, de alguma forma, sabendo o nome dela. Então o Pelling ordena que seus homens levem a Narvik embora, mas antes que ela saia, ela sussurra pra Louise que eles só levam as meninas, e acidentalmente deixa cair a boneca da Myla. Depois disso, a força volta e a Munai trata a ferida da Louise, enquanto ela misteriosamente diz que ela tem os olhos dele. A Louise olha para os cartazes na parede e percebe que são todos fotos de meninas grávidas. Naquele momento, Gibson vem ver como ela estava e diz a Louise que a Narvik foi uma das guardas e se voltou contra ele durante a rebelião. Eles discutem a situação e a Louise finalmente descobre que as meninas estão sendo mantidas em cativeiro para os futuros planos de procriação do Gibson. A Louise fica enojada, mas finge ser apenas uma aliada do Gibson para evitar de ser presa também. De repente, o Pelling entra com uma bolsa ali e quando o Gibson abre, o biômetro não estava lá dentro. Ele manda a Louise embora e diz ao Pelling para ficar de olho nela antes de voltar para o seu filho, que lhes mostra uma boneca que ele encontrou. O Gibson percebe que o biômetro estava dentro da boneca, e quando ele volta para o seu quarto, a Louise escuta um barulho e encontra a Miley escondida no seu armário. Mas o Pelling de repente bate na sua porta e força a entrada porque escutou que uma criança estava desaparecida. Ela olha em volta rapidamente e não encontra a Myla. Ao invés de ir embora, ele começa a dar em cima da Louise, sem se importar que ela o rejeite. Após uma luta, ele a empurra contra a parede, mas antes que possa se aproveitar dela, ele escuta um barulho vindo do armário. O Pelling se move para investigar, mas a Louise corre até ele e o distrai com um beijo. De repente, o Pelling começa a tremer e cai no chão, enquanto morre porque a Louise enfiou na sua boca uma cápsula de veneno do seu colar. Depois, a Louise pega a arma do Pelling e junto com a Myla começa a se esgueirar pelo navio. Ao encontrar um guarda, a Myla o distrai e a Louise o nocauteia por trás. Em seguida, eles chegam ao local onde mantém todos os prisioneiros que eles usavam como escravos. A Narvik também estava lá e a Louise dá a ela uma arma do guarda para que ela escape com os outros. Enquanto os prisioneiros resgatam as meninas, a Louise vai ao encontro do Blake, que mostra algo a ela. Na janela, o Gibson estava indo para a estação meteorológica com o Neil e Munai, o que é bem estranho, porque ele nunca saiu do navio. Então a Louise percebe a boneca que o Neil deu ao Blake e percebe que o Gibson estava com o biômetro. Ela não entende que prova o Gibson enviará sem ela, e o Blake revela que o Neil não é um Muddy. A Louise abraça o pai ao aceitar parar o Gibson. O Blake diz a ela que nunca acendeu seu último fósforo. Enquanto isso, os Muddies escapam do navio enquanto esquivam dos tiros dos guardas.
A Louise se junta a eles e atira em alguns homens antes que o grupo saia ao ar livre, onde mais guardas aproveitam a chance para matar alguns deles. A Louise atira em qualquer um que se aproxime demais e ajuda o grupo a chegar em um buraco antes de entrar na água para nadar até a estação meteorológica. O Gibson tirou o sangue do Neil e estava prestes a enviar a mensagem, mas a Louise se revela e o ameaça com a sua arma. O Gibson responde apontando a sua arma para o Neil, revelando que ele é o filho do Blake, portanto, é o irmão dela. A Munai tenta defender o seu filho, mas o Gibson simplesmente atira na cabeça dela. A Louise abaixa sua arma para salvar o Neil, e o Gibson imediatamente envia os dados para o Kepler usando o biômetro. Como ele estava distraído, a Louise aproveita a chance para jogar ele na água, então ela estrangula e afoga o Gibson, quase se afogando no processo. Mas felizmente, a Narvik a resgata e consegue reanimá-la com um RCP. A Louise e o Blake voltam a se juntar aos Muds, e todos partem em um rebocador. O Neil estava de luto pela morte da sua mãe, então a Louise vai falar com ele e lhe dá sua caixa de fósforo como um sinal de esperança. Momentos depois, um grupo de crianças brinca nos fundos do assentamento e se assusta ao ver as pessoas na névoa. No entanto, eles se animam quando percebem que são seus pais que foram sequestrados e finalmente estavam livres.